Bem-vindo ao DB Talk. No episódio de hoje, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Eu sou o Pedro e eu adoro fazer esse podcast. Oi, gente, eu sou o Douglas e eu nunca fui visto no mesmo lugar e ao mesmo tempo que o Batman. Oi, gente, eu sou a Tainá, jornalista, e o tema de hoje é muito importante, porque senão eu não teria emprego. O tema que a gente vai estar tratando hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e liberdade de imprensa como um todo. A gente chamou aqui a Tainá, que está no 5º semestre? Isso mesmo. No 5º semestre de jornalismo, também salesiana de Rio do Sul. E a gente basicamente escolheu esse tema porque a gente vê que a liberdade de imprensa é algo que é muito importante, é um tema muito discutido hoje em dia no Brasil e, acima de tudo, sempre está em risco. Então, sendo essa semana, que no caso segunda-feira, dia 7, foi o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, sendo essa semana, a gente decidiu trazer esse tema à tona. Para contextualizar um pouco o tema, a gente resolveu trazer alguns casos históricos que evidenciam justamente essa importância que a gente defendeu aqui. Então, a gente trouxe um exemplo histórico onde faltou liberdade midiática, onde a mídia não teve liberdade para se expressar e, por conta disso, a gente teve um cenário completamente desastroso, que foi o caso do massacre do Carandiru. Tainá, você se recorda do massacre? Se recorda não, né? Você não é tão velha assim. Mas você Respeita. você chegou a estudar em algum ponto sobre esse massacre ou algo do gênero? Olha, a gente estuda um pouco mais na faculdade sobre o contrário, né? Que é quando a imprensa ela tem um foco muito grande, que também, né, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De não invadir tanto essas situações complicadas, mas também é difícil quando a gente não tem essa liberdade, né? Justamente essa liberdade para falar sobre o tema. A gente viu rapidamente sobre alguns desses casos que a imprensa não conseguiu cobrir de forma devida e por isso que aconteceu tudo o que aconteceu, mas também já adianto que temos que ter um equilíbrio. Inclusive, isso entra muito naquele negócio de, responsabilidades e liberdades, né? A gente fala muito da liberdade de imprensa, mas responsabilidade de imprensa também é importante. Exatamente. Teve um caso, acho que foi uns 25 anos atrás, mais talvez, que foi da escola da base. Vocês chegaram a estudar essa na faculdade? Não me lembro. Não me recordo agora. Bem, contextualizando um pouco, foi um caso de uma escola infantil, sim, primário, enfim, que trabalhava com crianças bem pequenas, em que houveram relatos de que as crianças lá estavam sendo usadas para a indústria da prostituição. E nisso, pegou assim, todo mundo ali, a escola e todo mundo muito pesado. Foram 6 acusados, os proprietários da escola e um casal de pais, se eu não me engano. E nisso eles, a cobertura da mídia foi tão grande e, no caso, provou-se depois que esse caso estava errado, que basicamente eles foram inocentados todos, porque não tinha prova o suficiente. E nisso eles, só que acabou com a vida deles. A escola fechou, eles nunca mais conseguiram emprego. Isso é um grande problema. Como é que se estuda isso? Como é que se lida isso no jornalismo e tratando da faculdade em si? O que se ensina nas faculdades para evitar que isso aconteça? Como é que funciona? Agora que você contextualizou, eu lembrei que sim, a gente falou, acho que a gente teve, se eu não me engano, uma aula toda sobre esse caso, porque foi bem complicado, né? Justamente a gente tem, a gente fala muito da imparcialidade no jornalismo, apesar de que ao longo da faculdade, ao longo da nossa carreira, a gente vai vendo que é, de certa forma, algo utópico, mas que a gente tem que tentar alcançar o máximo possível. Dessa forma, é importante a gente pegar esses casos e principalmente tratar eles de forma jornalística, né? Não dando opinião, não dizendo que é alguma coisa sem ter certeza. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é a gente dar uma notícia, por exemplo, de um assassinato e tratar aquele suspeito, né, dizendo suspeito, porque ainda não foi condenado. Então a gente não pode falar que ele é um assassino, não pode falar qualquer um desses adjetivos. E muitas pessoas às vezes comentam, né, nas redes sociais que a mídia que tá errada e como assim suspeito, ele é mesmo. E exatamente por casos como esse que a gente não pode afirmar as coisas antes de saírem essas informações oficiais, principalmente da polícia, em casos como esse, né? Que provavelmente foram usados termos errados. A população
com certeza se revoltou com o caso, porque era um absurdo, né? Como faltaram provas, aparentemente não aconteceu aquilo e acabou com a vida das pessoas, né? Então, esse uso de palavras a gente estuda bastante por conta disso, né? Para não prejudicar nem os acusados, os suspeitos, e nem o lado da vítima, né? Mas a gente tem que sempre usar os adjetivos que os policiais mandam, né? Que a equipe policial manda pra gente, nesses casos, assim, mais de crimes, né? Pra justamente não acusar, nem vitimizar quem não precisa, né? Então a gente estuda bastante isso, justamente pra ser imparcial. Essa questão dos casos criminais, eu não sei, pode ser que eu esteja... olhando de fora, eu tenho uma visão diferente, né? Mas, ao meu ver, existe uma subexposição. Tudo bem, existe essa questão de não se expor, né, justamente para ter esse cuidado prévio, mas, por exemplo, no caso, né, agora mais recente, a gente trouxe antes o Carandiruque, muito tempo atrás, né, mas no caso do massacre em Suzano, aquele atentado escolar que aconteceu há pouquíssimo tempo, né, a gente viu, pelo menos a visão que eu tive, é que foi dada, assim, não muita importância, mas foi destacado muito a questão das vítimas, teve uma exposição, assim, totalmente desnecessária das vítimas daquele atentado, enquanto, por outro lado, eles deixaram totalmente de lado a identidade das pessoas que cometeram o crime. Qual foi a sua visão de jornalista em cima daquele caso? Como que você acha que foi a cobertura de uma maneira geral daquele caso? Bom, essa coisa de divulgar a imagem, né, dos assassinos, dos criminosos, enfim, é algo muito complicado, porque pode envolver coisas jurídicas, né, processo e tudo mais, mesmo às vezes sabendo quem são as pessoas nesses casos, né, porque a pessoa vai lá na escola e faz aquilo lá, e logo a polícia descobre quem é. Então, assim, as fotos, por exemplo, né, no caso de hoje em dia, as fotos rodam nas redes sociais, logo todo mundo já sabe quem é, já viu o rosto, já se vê na rua, já sabe quem é. Mas pra mídia divulgar, às vezes tem muita coisa atrás que atrapalha e, entre aspas, porque são termos que são coisas que a gente precisa fazer, né? Que a gente recebe ordens e a gente precisa seguir. Então, as vítimas, por exemplo, a gente costuma mostrar porque, infelizmente, já aconteceu. Claro que se a vítima ainda estiver viva, a gente pede autorização, mas se não é uma vítima sobrevivente, a gente mostra as imagens, também com autorização da família, claro, mas claro que rodam também. Mas essa coisa dos criminosos é mais complicado a gente mostrar a imagem por conta desses processos, do processo policial, do processo judicial, tudo isso que tem por trás até a gente poder divulgar, até nome às vezes a gente não pode divulgar de cara por conta dessas regras que a gente tem que seguir. E claro que a gente normalmente, pelo menos eu, né, não vou falar a gente, né, porque eu não posso falar pela imprensa toda, mas por mim, com certeza, nesses casos, tem que divulgar a foto, ainda mais se tiver foragido, tem que divulgar a foto, seria o mais certo, na minha opinião, né? Mas eu não falo pela imprensa. Então a gente segue ordens e nem sempre podemos divulgar já de fato. E eu acho que até esse foco nas vítimas é uma forma de uma homenagem, de uma prestação de homenagem para as vítimas, né? E também de uma visão, assim, né? Para mostrar que isso aqui pode acontecer. Por exemplo, aconteceu esse ataque em Suzano. E aconteceu semanas atrás na cidade de Saudades, aqui em Santa Catarina. Cara, aconteceu e continua acontecendo e a segurança nas escolas não mudam. Por que não muda? Sabe? Então, a gente tenta usar o que a gente pode usar para tentar conscientizar, porque infelizmente as coisas continuam acontecendo, como aconteceu recentemente e foi até uma creche, né? Que é pior ainda, né? Com crianças, com bebês, né? Então é complicado essa parte, mas acredito que a imprensa sempre tenta focar nessa visão do conscientizar. E quando a gente fala também dessa questão do conscientizar, a gente também pode conscientizar para os dois lados, né? Fala-se muito, um exemplo, sim, bem recente, foi aquela série 30 Reasons Why, certo? Que foi feito até um estudo, se não me engano, que eles foram lá, viram a quantidade de pesquisas no Google por questão de suicídio, ou enfim, que é o tema central da série, a partir do lançamento dela. E aí você vê, tipo, sim, um crescimento estrondoso. Isso acontece com a mídia também, certo? Tanto que a gente vê que existem esses massacres com significados que as pessoas dizem que é um negócio horrível, mas isso começa com o Ted Kaczynski nos Estados Unidos, com o Columbine, que não tinha um significado em si, mas chamou muita atenção. Como é que a mídia trata isso
no sentido de quais são as precauções para você não passar essa mensagem para frente, dizer que, tipo, ok, você ganha mídia com isso realmente? Eu acredito que a gente, falando agora no lugar que eu trabalho, né, que é a NDTV, Record TV ali de Itajaí, a gente procura muito levar pro lado emocional, porque a gente acredita que é muito mais fácil de conscientizar dessa forma. Como no caso de Saudades, é muito difícil você não se solidarizar com o caso, principalmente por serem bebês, né, tipo, crianças de meses, assim, que foram mortas, né, e 2 professoras, uma que acho que nem estava formada ainda, foi muito, muito triste, mas no dia a gente fez uma reportagem, assim, praticamente caiu todo o jornal, tudo que a gente tinha planejado caiu, só pro repórter que estava lá em Saudades falar tudo que ele estava recebendo de informação. Essa foi a cobertura, né, mas depois, né, de visto tudo que tinha acontecido, a nossa equipe foi principalmente atrás das famílias, para conhecer a família, conhecer como era a rotina, conversar com os pais e realmente mostrar esse sentimento de tristeza, esse sentimento que é muito ruim, justamente para, de alguma forma, conscientizar as pessoas, né? A gente tenta pegar por esse lado emocional para, de certa forma, tentar aproximar, né, dessa família que perdeu as pessoas, as crianças, às vezes, e também mostrar outros casos, né? Por exemplo, a gente teve uma série de reportagens sobre, acho que teve 2 casais, se eu não me engano, que iam levar as crianças para o colégio e acabaram, por algum motivo, não levando naquele dia. Então, assim, é uma coisa que surpreende, né? E que às vezes a gente acha que deu tudo errado naquele dia e, na verdade, se livrou de algo muito grande, né? E também a gente fez uma grande cobertura também do processo dele ir para o hospital, de quando ele saiu do hospital, de quando ele foi para a prisão. E também foi muito pesquisado sobre o que ele fazia, né? E foi até ligado a jogos violentos e filmes, enfim, séries violentas, né? Por conta dele usar uma espada, alguma coisa do tipo, assim, foi tipo uma espada, não foi inicialmente a informação é que era um facão, e depois que eles recolheram a arma do crime, viram que era um tipo de espada. Então era algo de, não sei, anime, jogo, qualquer coisa do tipo. Então que podia ter uma ligação, e dessa forma talvez, claro que a gente não tem como confirmar que ele fez o que ele fez por conta de jogo, de série, de qualquer coisa, né? Mas a gente tenta fazer essa ligação porque a gente sempre tenta achar um motivo, né? A gente sempre tenta achar um motivo em qualquer coisa que as pessoas façam, assim, absurdas. Tanto problemas psicológicos como, enfim, qualquer que seja o motivo, né? O que motivou a pessoa a fazer esse crime. E a gente tenta mostrar isso para, de certa forma, conscientizar as pessoas de talvez ficar mais de olho, às vezes, no filho, no primo, no amigo, né? Que às vezes tá meio recluso. Outra coisa que também a gente apurou é que ele era uma pessoa muito reclusa, que ele não conversava com ninguém, que ele não tinha muitos amigos. Então, outra coisa, né, que tem que ficar de olho às vezes. E todas as informações a gente passa no intuito de conscientizar de que talvez de deixar de acontecer outro caso parecido, como teve uma tentativa, né? Uma semana depois teve uma tentativa em Massaranduba de acontecer uma coisa muito parecida, mas aí a polícia foi avisada e não aconteceu. Você tinha comentado antes a questão da imprensa ser um pouco limitada quanto às informações que ela pode trazer, né? E isso é importante de certa forma, justamente para evitar aqueles casos que a gente trouxe de superexposição. Você acha que o fato de a gente ter uma informação mais descentralizada hoje em dia, porque qualquer um, como você falou, pode pegar o celular, gravar, botar a foto do cara na internet, você acha que isso ajuda ou acaba prejudicando? Você acha que a gente ter uma exposição maior dos fatos é só uma demonstração de liberdade? Ou você acha que essa liberdade aí, ela pode ser mais maléfica, pode estar trazendo consequências negativas? Eu acredito que ela traz os dois, mas com certeza a liberdade traz mais benefícios do que malefícios. Um caso que aconteceu recentemente, que a gente também passou, foi... Eu não vou citar nomes, mas foi uma mulher que ela criou um Instagram para denunciar que a filha dela, que o pai estava com a guarda, estava sofrendo abusos e violência, enfim. E ela postou vários vídeos, assim, e todo mundo se compareceu, assim, com a história dela.
e não paravam de marcar o balanço geral. O balanço geral, a NSC, a NDTV, todas as emissoras possíveis, as pessoas, elas marcavam assim, ó, 24 horas por dia nos comentários, mandavam DM, assim, ó, estavam realmente assim, ó, enchendo a nossa paciência. A gente já tinha visto, só que como o caso era de Florianópolis, a gente aqui de Itajaí não tinha o que fazer. Mas Florianópolis já estava apurando, mas não adiantava que a gente falasse, as pessoas ficavam marcando, porque olha essa menina, porque ela tá sofrendo, porque ela tá sofrendo abusos. E tudo isso sendo divulgado pela mãe dela. E aconteceu que foi apurado que, na verdade, era a mãe dela que tinha problemas psicológicos, que ela acusou até o filho do ex-marido dela de estar abusando da menina, e ele não estava fazendo isso, o menino tinha 7 anos. Quer dizer, pelo menos não foi comprovado, né, que ele estava fazendo isso. Então, ela, por exemplo, usou a liberdade dela para divulgar alguma coisa, para chamar a atenção, para fazer notícia, né? E todo mundo compartilhou, todo mundo se compadeceu. Nossa, ela chegou a uns 700 mil seguidores, assim, ó, em 2 dias. Coisa de 2 dias ela chegou a 700 mil seguidores. E na real a história não era verdade, né? Ela achava que era verdade, mas né, a gente achou estranho porque para o pai ter a guarda tem um motivo, né? Porque quase sempre a guarda fica com a mãe, né? Então, para o pai estar com a guarda, normalmente vai ter algum motivo grande, algum motivo maior, e quando foi apurado a gente viu que realmente foi um grande assim, escarcéu, falou um monte e a gente não podia noticiar aquilo, porque não era verdade o que ela estava falando, sabe? Então, toda essa parte da apuração também é muito importante, justamente para a gente não dar palco para quem está errado, né? Sim, e tem toda uma questão jurídica muito forte, principalmente agora, que agora a gente está vendo algumas leis sendo passadas, não só de questão de imprensa, certo? A LGPD, apesar de ser algo mais pra internet, imagino que pegue também imprensa. E com essas novas leis a gente tem muito essa discussão da liberdade de imprensa no Brasil, certo? A gente falou bastante das responsabilidades, e agora puxando a liberdade, isso é o que a gente gostaria de perguntar. Como é que é visto a liberdade de imprensa no Brasil? A imprensa é livre? Não é? Tá mais ou menos? Como é que é essa visão a partir do jornalismo? Bom, a visão que eu tenho é que, novamente indo para a utopia do imparcial, é que, de certa forma, cada veículo de comunicação vai ter a sua opinião. Ela não vai, talvez não, dependendo do veículo, né, ela não vai dizer descaradamente qual que é, mas, por exemplo, a gente sabe quais emissoras são de esquerda, quais são de direita, e assim vai, por conta do jeito que ela divulga, por conta do que ela divulga e do que ela não divulga. Tem umas, às vezes, que são o que me favorece eu sou, né, que depende. Então, eu acredito que a gente tenha, hoje em dia no Brasil, a gente tem uma liberdade de imprensa, mas você, como jornalista, tem que entender um pouco sobre você para ver em qual veículo você vai se colocar. Porque muitas vezes, se você não concorda com aquela opinião daquele veículo, você não vai se dar bem lá, você vai discordar de muitas coisas e você vai achar que você não tem, quer dizer, você não vai ter a sua liberdade totalmente possível ali naquela empresa, porque, por exemplo, se eu quiser falar mal de determinada pessoa e aquela empresa não quer que eu fale, eu não vou falar e pronto, porque você é funcionário, está seguindo ordens. Então, a gente tem essa liberdade. Mas cada veículo, infelizmente, tem a sua opinião, principalmente política, né? Que é o que move tudo, né? Que é o que move muitas outras pautas. Claro que o foco tem que ser noticiar, independente do que seja. Mas, realmente, às vezes, uma fala ou outra, alguma informação ou outra, que às vezes não é o foco, é tirada ou é dado mais foco, dependendo do que é o enfoque do veículo de comunicação. Mas eu acredito que sim, a liberdade de imprensa a gente tem, cada jornalista que tem que realmente encontrar o seu lugar. E tu falou ali da questão de ideologia, tu vê que existe uma represália a partir do governo ou de outras instituições da sociedade quanto ao jornalismo que não segue a mesma ideologia? Eu até compartilhei essa semana nos stories que os jornalistas estão sendo bastante violentados nesse último ano, principalmente de pandemia, que a gente está vivendo um período muito difícil, né, para o jornalismo, por conta de ataques, principalmente políticos, né, todos sabemos, mas
E tem sido cada vez mais difícil. Por conta disso, tem sido cada vez mais difícil até sair na rua, né? Eu não sou repórter, mas tenho amigas repórteres que falam que, mesmo sendo da NDTV, que é Record, elas estão gravando passagem e passa a gente atrás falando mal da Globo, por exemplo, e não tem nada a ver, né? Então, assim, a gente tá sofrendo, é muito difícil, né? Esse momento que a gente tá passando, essa represália do jornalismo, porque, por exemplo, se a gente comparar com a pandemia, foi um serviço que nunca parou, inclusive no começo da pandemia, que a gente não tinha nem a informação de que a gente precisava usar máscara, os repórteres saíam na rua entrevistando sem máscara, assim, ó, sem nada, né? A gente só passando álcool em gel. E também é muito triste pra gente não ser, por exemplo, de um grupo prioritário, né? É claro que se a gente for colocar na ponta do lápis, todos os trabalhadores, todas as pessoas são prioritários, né? Porque cada um vai ter o seu motivo pra merecer tomar a vacina, né? Mas acredito que a gente nunca parou, a gente nunca deixou de trabalhar, alguns até se viraram home office como dava, mas tem muito trabalho dentro do jornalismo que não dá pra fazer de casa, tem que ser lá na tua emissora, no teu meio de comunicação, porque senão as coisas não andam. E infelizmente a gente está sendo deixado de lado, está sendo violentado, muitos jornalistas estão sendo mortos por conta dessa fase difícil que a gente está passando no Brasil, mas que a gente tem fé de que vai mudar, de que vai melhorar e que a gente vai ser valorizado. Só para trazer um pouco de estatística para isso que foi falado agora, essa questão do desrespeito que existe contra a imprensa, contra os veículos de mídia, e principalmente contra os jornalistas, né? Normalmente os ataques eles acabam sendo direcionados à pessoa, que muitas vezes não tem culpa da maneira com que as notícias estão sendo veiculadas. Eu vi aqui uma informação de que o Brasil acabou caindo esse ano para posição 111 de 180 países no ranking mundial de liberdade de imprensa. Isso é evidenciado quando a gente percebe que houveram 469 ataques no último ano, no caso, por parte do presidente. Não só isso, mas só em abril a gente teve a morte de 2 jornalistas em ocasiões totalmente diferentes, assim. E foram realmente execuções relacionadas ao jornalismo, certo? Eles estavam cobrindo alguns casos assim bem delicados e acabaram sendo atacados. E essa característica da falta de liberdade que as pessoas têm de estar se manifestando é uma característica que a gente observa em países que a gente não costuma levar como referência, né? A gente observa em países do leste asiático, a gente observa na Rússia, por exemplo, são países que estão muito próximos, né, à posição do Brasil, justamente por terem essas posturas antidemocráticas, essas posturas que vão contra a liberdade dos jornalistas e da população de maneira geral. Eu acredito que no Brasil, não só no Brasil, mas como a gente vive aqui, a nossa realidade, a gente sabe falar que aqui o dinheiro e a política movem tudo, né? Principalmente o dinheiro. Se você tem dinheiro, você está na política. Então, até o Pedro falou daqueles 2 jornalistas que foram mortos. Eu lembrei de um caso também, de um jornalista investigativo, não me recordo agora de qual estado que ele era, mas ele é um jornalista investigativo, estava investigando um político, e ele e a mulher dele foram sequestrados. Tipo, entraram na casa dele no meio do jantar e levaram ele, colocaram no porta-mala, enfim, levaram para um lugar deserto. Não mataram ele, mas foi, né, aquela coisa assim pra dar um susto, né? E ele entendeu o recado, né? Até a gente pode ver, por exemplo, no programa Fantástico da Rede Globo, que tem aquele... Eu não lembro mais o nome do quadro, mas é um que o repórter não aparece, né? Ele vai atrás das coisas, ele investiga, mas a imagem dele nunca é divulgada. Justamente para ninguém reconhecer ele. E também, muito provável para ele não sofrer essas violências que a gente sempre está vulnerável a sofrer, sendo da mídia. Então, a gente tem que ter muita coragem hoje em dia para ser jornalista, para ser da mídia, principalmente essas que aparecem mais, né, como rádio, TV, que a gente está na rua, a gente está dando a nossa cara, a gente está dando a nossa voz, e a gente precisa ter coragem para levar informação, porque é só isso que a gente quer levar. E mesmo assim, tentam calar a gente. Isso que o Brasil nem é o pior colocado, né? A gente tem países que, tipo, aqui no Brasil, apesar de ter como a gente falou das represálias e até esses casos assim, que estão
querendo ou não ligados com política, não estamos dizendo que está realmente, mas que juntando um ponto ou outro parece que, né? Mas a gente tem países em que é institucional isso. China, Cuba, geralmente os países que têm mais a ver com totalitarismo acabam sendo países muito fechados nisso, né? E uma das organizações que mais combate isso é o Jornalistas Sem Fronteiras, certo? Tanto que até eles tiveram um projeto, assim, eu fiquei encantado quando eles botaram isso, que é a biblioteca digital que eles construíram no Minecraft, em que tem lá artigos censurados, proibidos, que não poderão ser veiculados, tanto na língua materna quanto em inglês. E aí eu queria saber de ti, Tainá, existe alguma movimentação assim no Brasil, ou algum órgão específico que faça essa proteção, ainda mais com o histórico que o Brasil teve de censura durante os anos 80, 70 e 60, existe alguma organização ou simplesmente uma mentalidade de jornalistas para evitar isso? A gente tem algumas federações, né? Federação Jornalística de Santa Catarina, que estão acima, né, dos jornalistas, por exemplo, do estado ou do país, depende da organização. Temos os observatórios também, mas acredito que não tenha nada muito parecido ainda no país, justamente por a gente ainda não ter tanta voz, não ser tão valorizado aqui no nosso país, né? A gente pode ver pelos salários, pelo fato de não estar no grupo prioritário da vacina, pelo fato de ser atacado por esses inúmeros motivos que a gente já citou aqui, inclusive no começo da pandemia, né? Que a gente divulgava para você ficar em casa, e daí as pessoas falavam mal dos jornalistas dizendo, mas você não tá em casa, você tá trabalhando? Como se a gente quisesse estar lá se colocando à disposição de pegar o vírus, né? Então, acredito que no Brasil, pelo menos não é do meu conhecimento, que tenha alguma organização desse tipo. E acredito que seria muito bem divulgado para nós jornalistas se tivesse, porque seria muito importante, por conta de todos esses problemas que a gente já comentou aqui, né? Então é isso, gente. Vamos finalizar aqui esse nosso podcast um pouquinho mais estendido. É importante lembrar que a responsabilidade sobre as informações que são divulgadas não compete somente à imprensa, mas também a nós que consumimos esse conteúdo. É importante que a gente tenha consciência de não estar compartilhando informações que a gente não conferiu antes. É importante a gente criar uma consciência em cima disso, para que a gente consiga, assim, caminhar com uma liberdade e a responsabilidade de imprensa que a gente tanto busca. Obrigado, Tainá, pela sua presença. Agradecemos também a todos que estiveram aí escutando. Já deixamos avisado que o link da Biblioteca Sem Censura está na descrição para quem quiser acessar. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.